Lições Bíblicas CPAD, Adultos, primeiro trimestre de 2023. Tema do trimestre: Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Comentarista: Pastor Elinaldo Renovato. Lição 5: O avivamento na vida da Igreja. Lição 5: O avivamento na vida da Igreja. Data: dia 29 de janeiro de 2023. Classe Daniel, AD Central. Texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2 versículo 4. Verdade prática. Ao longo dos anos, a Igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 2 versículos 1 ao 13. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Introdução. Nos primórdios da Igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nesta lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da Igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da Igreja primitiva para os dias atuais. Palavra-chave: Vida. Tópico 1. O batismo no Espírito Santo e o público-alvo. 1. O chamado abrangente de Jesus. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência de salvação. Sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho, pois sem arrependimento e fé, não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos. E, finalmente, a terceira condição é santificar-se, pois sem santificação, ninguém verá a Deus. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. 2. A promessa é para todos os salvos. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que, salvos, se reuniram no cenáculo para perseverar em oração. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. E, de repente, o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados na casa. Ao final do segundo capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Assim, o texto bíblico atesta a abrangência temporal e perene da promessa, o batismo no Espírito Santo e para todos os salvos em todas as épocas, culturas e geografias. 3. O engano dos sensacionistas. O sensacionismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas, que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outros ainda que, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão.
Já estudamos em trimestres anteriores que o Novo Testamento e, principalmente, o livro de Atos, mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito já eram salvos, e que os dons espirituais transbordaram os limites da Igreja Apostólica. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo com a evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da Igreja. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas e geografias em que age um salvo em Cristo. Sinopse 1. O batismo no Espírito Santo é um chamado para todo crente experimentar o dom celestial. Portanto, os sensacionistas estão equivocados. Tópico 2. O dinamismo da Igreja Apostólica. 1. A Igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a Igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A Igreja nasceu avivada. Assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, a Igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Portanto, ali no Pentecostes, o Senhor da Igreja iniciou o maior avivamento da história humana. 2. A Igreja depois do Pentecostes. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversões e batismos, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecostes, a Igreja Apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração, havia também temor, sinais e maravilhas, além de cuidado especial para com os irmãos carentes. O avivamento espiritual da Igreja Apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas: a espiritual, piedade, palavra e oração, e a social, comunhão, suprir a carência. Sinopse 2. A Igreja do Pentecostes nasceu avivada e permaneceu avivada. Isso explica o dinamismo dessa igreja. Tópico 3. Um ministério ungido para os dias atuais. 1. Na unção do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados conforme Jesus declarou que aconteceria. Um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da Igreja nestes dias. 2. Autenticado por Deus. Um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro. Mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. 3. Glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não o homem. Não por acaso, nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Assim, toda a mensagem do Evangelho e atividade sob a direção do Espírito Santo devem glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus em Cristo e que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Sinopse 3. Um ministério cristão deve ser ungido pelo Espírito Santo, autenticado por Deus e glorificar a Cristo. Conclusão. A Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Amém. Terminamos aqui a leitura da lição. A seguir temos a seção Revisando o conteúdo. São as perguntas e respostas, no final da lição, que servem para a revisão e fixação dos conceitos da lição. Para que você tenha um aprendizado melhor. Vamos lá?
Pergunta 1. Qual é a primeira condição para alguém receber o batismo no Espírito Santo? Resposta. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é a de passar pela experiência de salvação. Pergunta 2. O que é e o que defende o cessacionismo? Resposta. Cessacionismo é uma corrente da teologia reformada, e de algumas igrejas históricas, que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Pergunta 3. A partir de quando a igreja passou a existir sob o ponto de vista histórico? Resposta. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Pergunta 4. Como era caracterizada a pregação da igreja apostólica depois do Pentecostes? Resposta. Após o Pentecostes, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Pergunta 5. Quem deve ser glorificado na obra do Senhor? Resposta. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Amém. Se você gostou, compartilhe o link dessa leitura da lição com alguém, ou mesmo em grupos de WhatsApp. Assim você estará sendo uma bênção na vida de outras pessoas e também contribuindo para o crescimento de nosso canal.